Será que trabalhar com prática baseada em evidência significa seguir uma receita de bolo? Ou significa, então, não trabalhar com a subjetividade do paciente? É isso que a gente vai descobrir hoje. Eu sou Franciele Peloso, psicóloga clínica, e vim explicar alguns mitos sobre PBE e, na realidade, aquilo que não é PBE. E a gente escuta muitos mitos e erros também nesse raciocínio e nessa definição de prática baseada em evidências. E se tu não viu o vídeo da semana anterior sobre o que é PBE e a definição desse conceito, então olha aqui no canal. Mas vamos lá, né, gente? A gente escuta diferentes tipos de fato de frases sobre PBE. A gente escuta coisas como: não há como aplicar o mesmo tratamento para mais de uma pessoa, a PBE serve para manter o capitalismo, a PBE é neoliberal, a PBE culpa o indivíduo pelo seu próprio transtorno, então não tem como tratar transtornos mentais porque eles não existem. É uma infinidade de mitos e o que a gente chama de fake news, né, para falar sobre PBE. Na realidade, gente, a PBE, ela não é e não pactua com nenhuma dessas coisas. Então eu quero definir aqui com vocês algumas delas, tá? PBE não é prática baseada em artigos. A PBE não é prática baseada em protocolos ou então receitas prontas sobre diferentes estratégias, de maneira nenhuma. A PBE não ignora a subjetividade alheia. E eu quero falar um pouquinho para vocês, especialmente sobre esses 3 mitos, e aí eu quero que vocês me contem nos comentários quais outros mitos vocês escutam falar tanto por aí. E aproveitem também para ativar o sininho, seguir aqui o canal, compartilhar o vídeo também com outros colegas. Mas vamos começar sobre esse primeiro ponto que eu falei. PBE não é prática baseada em artigo. Existem muitas pessoas que acham que ao pegar um artigo científico, ver ali uma evidência, é usar aquilo que está ali descrito e aplicar em PBE. Aplicar na clínica, né? Pensando que está usando essa perspectiva da PBE, quando na verdade não. Trabalhar com PBE vai muito além de artigos, porque artigos é uma forma da gente pensar na melhor evidência, mas trabalhar com a melhor evidência disponível não é trabalhar pensando na prática baseada em evidências em psicologia. Cadê a nossa expertise, o nosso repertório clínico aqui? Cadê as características, aquilo que o paciente identifica e o tratamento adaptado também para ele? Então, enquanto psicólogos que trabalhamos com PBE, nós jamais vamos pegar um artigo científico, encontrar um dado e aplicar com o paciente. Isso não é PBE. Assim como não é PBE ser somente baseado em protocolos ou ser uma receita de bolo. Então vamos lá, vem o João e a Maria aqui, ambos têm transtorno de ansiedade generalizado. E aí a gente sabe que existe então um protocolo da TCC para transtorno de ansiedade generalizada. Então eu vou pegar esse protocolo e vou aplicar para o João e para a Maria da mesma forma? Não, isso não é PBE. Mais uma vez, cadê aqui as características, preferências e adaptação do tratamento para o paciente? O paciente, ele nunca é colocado no tratamento. Na verdade, o tratamento é colocado para o paciente de uma maneira adaptada. Isso é extremamente importante que seja claro. Então, pode ser que para o João, a gente vai trabalhar realmente muita reestruturação cognitiva, a gente vai pensar, né, em exposições e a gente vai seguir uma linha bem mais focada no protocolo, mesmo com flexibilidade, adaptando esse protocolo, porque pode ter módulos que a gente use mais, módulos que a gente use menos, alguns módulos talvez a gente até retire, a gente pode acrescentar outros módulos e eu acho que eu posso gravar um outro vídeo sobre isso. Mas com a Maria, a gente então começou a trabalhar essa questão mais de reestruturação cognitiva e parece que a Maria, ela não teve uma boa resposta. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai adaptar cada vez mais, ou a gente fez a avaliação e a gente notou que a Maria, ela não tem muito esse perfil de reestruturação. Não seria tão legal. E aí eu converso com a Maria e apresento as duas possibilidades. Olha, Maria, nós temos 2 opções aqui, pelo menos por hora. Nós temos, então, a opção de trabalhar mais com reestruturação cognitiva, eu explico o que é, ou então com algo mais metacognitivo, que a gente pode chamar de desfusão, que é trabalhar dessa forma aqui.
Quando eu te apresento essas duas possibilidades de tratamento, o que para ti parece fazer mais sentido? O que tu te identifica mais? Como é para ti pensar em trabalhar dessas duas formas? Notem, aqui eu tô pegando então o sintoma preocupação da TAG, apresentando duas boas evidências para Maria, em que eu tenho expertise clínica, então para ensinar essa habilidade, nós treinarmos juntas essa habilidade em sessão e perguntando para Maria, dentre essas possibilidades, qual ela prefere, os prós e contras de cada uma, para que a Maria consiga então adaptar o tratamento para ela junto comigo de uma maneira colaborativa, para que ela consiga receber o tratamento mais efetivo. Isso é PBE. PBE não é pegar então dados de artigo ou pegar protocolos fechados como se fosse uma receita de bolo. Se alguém fala que está fazendo PBE e faz isso, essa pessoa não está fazendo uma prática baseada em evidências em psicologia. E isso é um grande mito, acho que esse é um dos maiores mitos, né? E que se linka então com o último mito que eu gostaria aqui de focar um pouco melhor, que é ignorar a subjetividade. Como é que a PBE ela vai ignorar a subjetividade se no próprio conceito de PBE a subjetividade, a cultura, o contexto do paciente já está inserido? Essa é uma questão extremamente importante, muitas vezes ela vem vinculada com esse segundo tópico que eu coloquei, de entender a PBE como uma receita de bolo ou como um protocolo fechado, mas não é. E quando a gente entende isso e entende como fazer essa adaptação para o paciente, a gente consegue entender que esse mito de ignorar a subjetividade alheia, na verdade, não faz sentido nenhum, né? Assim como esses outros mitos que a gente escuta sobre a PBS estar a favor do capitalismo ou enfim, culpar o indivíduo por aquilo que tem e tratar só transtornos mentais. Esse é outro grande mito. A gente sempre vai olhar para a pessoa que está na nossa frente. A partir do momento também que eu tô tratando um transtorno e não uma pessoa, eu não tô fazendo também uma prática ética, não tô, mas eu me perdi em algum lugar, eu não tô fazendo PBL, eu não tô. A gente primeiro se conecta com o ser humano, a gente não trata transtorno depressivo maior, né? Isso é uma condição que a pessoa tem. Eu trato a pessoa que tem diferentes opções de tratamento para essa condição clínica que ela tem e transtornos mentais existem. Aí vocês podem estar se perguntando, nossa, Fran, mas por que será que existem tantos mitos por meio ao redor da PBE? Né? Especialmente quem tem mais afinidade com o tema e entende um pouco mais sobre o PBE. E aí a gente pode pensar aqui em diferentes fatores da onde vêm esses mitos infundados. Acho que o primeiro deles, que vale a pena a gente falar, é a falta de letramento científico. É muito provável que muitos de nós psicólogos, nas nossas graduações, a gente não aprendeu a ler artigos, não aprendeu a fazer pesquisa e não aprendeu a importância disso para a nossa prática clínica. É muito comum que a gente tenha lido livros e conceitos e coisas de 1800 e bolinha, mas não aprendeu a pesquisar coisas mais atuais, não aprendeu a pesquisar evidências. Além disso, um segundo ponto, às vezes, é o excesso da confiança na própria experiência. Então, tá, mas funcionou com o meu paciente, por que eu não posso seguir usando isso aqui, que não tem evidência, ou que tem evidências muito fracas, baixas, se funcionou com o meu paciente? Aqui entram todos os vieses, não é porque funcionou com esse paciente que significa que vai funcionar com outro. Às vezes funcionou com esse paciente, não exatamente a estratégia que tu fez, mas o contexto que ele estava vivendo mudou. Funcionou porque ele mudou de trabalho. Funcionou porque automaticamente ao longo do tempo nós tendemos a ter remissão de alguns sintomas. Os pacientes tendem a chegar no pior momento para a psicoterapia e depois de algumas semanas a coisa ir estabilizando. Então, esses vieses, às vezes, dão uma sensação errônea de confiança no psicólogo, e se o psicólogo não tem humildade intelectual de compreender isso, outros vieses, a gente pode estar ali trazendo esses mitos cada vez mais e prejudicando o nosso paciente, que é o principal fonte de cuidado do nosso trabalho, né? Afinal, são pessoas que estão confiando ali semanalmente, diariamente no nosso trabalho. E por fim, existe um outro conceito que explica um pouco esses mitos e tudo isso que acontece ao redor da PBE, que é o viés de custo afundado. Nós tendemos a ter muita dificuldade em largar aquilo que a gente investiu.
Então, por exemplo, se eu vou a um cinema, né, e eu não pago pelo ingresso, eu tendo a desistir muito mais fácil, a levantar e ir embora no meio do filme que tá chato, do que aquela pessoa que pagou o ingresso para assistir. Porque eu tive um investimento, eu desprendi ali de um custo financeiro, e isso faz com que esse custo me mantenha. É a mesma coisa quando a gente pensa, vou usar aqui um outro exemplo, em terminar um relacionamento. Às vezes, quanto mais longo é esse relacionamento, quanto mais memórias eu vivi, quanto mais bens materiais eu construí com essa pessoa, maiores são os custos de eu terminar. Isso faz ou tende a fazer com que a minha tomada de decisão fique enviesada por esses custos. Essa é uma teoria de tomada de decisão. Então, como as pessoas, elas muitas vezes investiram ao longo de toda a graduação, ao longo de toda a sua carreira, em evidências que não são tão sólidas, em estudos, né, que não se apresentam como efetivos, eficazes e nem efetivos na prática clínica, o viés, então, de custo afundado faz com que elas tenham muita dificuldade em compreender isso e conseguir pensar mais nesse paradigma da PBE, e a partir disso, muito provavelmente, venham esses diferentes mitos. Então, se esse vídeo de alguma maneira contribuiu para entender o que não é PBE e para sanar um pouquinho desses mitos, me escreve aqui nos comentários, se inscreve no canal, compartilha o vídeo também com colegas. E nos vemos então na próxima semana, no próximo vídeo. Até mais!